Dentro da montagem, como dito na explicação do sensor, eu ponho ele para trabalhar em horários específicos. Eu ponho essa coleta de dados para trabalhar em momentos específicos do meu dia. Assim como, se der para notar, junto com o meu fornecimento de dados, eu tenho uma hora que esses dados foi coletado. Isso se dá em conta do real-time clock utilizado, né? Real-time clock do inglês é relógio em tempo real, o RTC. Esse aqui é um dispositivo que nós resolvemos anexar ao microcontrolador para ele nos dar um parâmetro de horário, a gente trabalhar em cima de um parâmetro de horário. O real-time clock funciona da seguinte maneira: eu ligo ele no microcontrolador, novamente eu ligo o VCC e o GND em 3.3 volts no Terra, e depois eu ligo as portas SCL e SDA. As portas SCL e SDA são encontradas no microcontrolador, no seu datasheet. Bem aqui, sendo elas D1 e D2, né? Aqui, SCL e SDA. É dessa maneira que eu ligo o meu real-time clock no microcontrolador. E depois de ligado, parte para sua funcionalidade, que se dá através do código de programação. Eu consegui dele sincronizar com o horário de Brasília, né? Como que isso acontece? O meu ESP, ele se conecta numa rede, ele tem um módulo Wi-Fi, ele se conecta numa rede Wi-Fi. E o meu real-time clock, ele vai sincronizar o horário dele, a função dele sincronizar um horário, ele sincroniza pelo horário que ele busca, que ele encontra na rede. Por exemplo, se ele conecta numa rede aqui no Brasil, ele vai estar usando o horário confuso de -3. Se eu conecto ele em outro lugar, em outro país até, ele vai sincronizar o horário dele confuso daquele lugar. E isso é de extrema importância para a gente estabelecer para ele os parâmetros de horário que eu quero uma irrigação, de acordo com o horário local. Por exemplo, eu tenho um plantio, esse plantio ele tem que ser regado entre 5 da manhã e 10 da manhã. Este real-time clock ele se sincroniza com o horário, ele obtém essa informação da rede e a partir daí eu estabeleço parâmetros para eu operar esses dados. Eu falo se o meu horário estiver entre 5 e 10, eu começo a coletar a umidade. Se não, não faço nada. E claro, outra vantagem disso é eu ter esse manejo entre idiomas, né? Eu poder utilizar um real-time clock independente do local ou do idioma local, porque há essa vantagem dele. E também, a partir do momento que eu tenho as minhas informações de horário junto com as informações de dados, eu posso fornecer depois uma conexão Wi-Fi que vai estar me mandando os dados de umidade e ao mesmo tempo me mandando o horário em que aqueles dados foram coletados, que é exatamente isso que a gente tem feito e tem ficado muito bacana de se ver, né? Porque, por exemplo, às 5 horas da tarde, às 17 horas e 0 minutos, eu coletei uma informação de umidade de 58% de algum plantio, né? De alguma planta, ou quaisquer coisa. Bom, do real-time clock é isso, eu espero que tenha ficado bem compreendido. Agora, para uma exemplificação do real-time clock, eu trouxe aqui, né, este desenho, que nele contém um microcontrolador, dessa vez não se trata de um ESP modelo 8266, se trata de um Arduino do tipo Uno. Há diferenças entre um ESP e um Arduino. O Arduino é o modelo mais básico, o modelo inicial, ele não conta com um módulo Wi-Fi nele, ele trabalha mais lentamente com dados, mas daqui apenas a fins representativos. Naturalmente, eu vou colocar o Real-Time Clock, o VCC e o GND nas portas de tensão e terra, e depois eu ligo o SDA e o SCL de acordo. A partir desse momento, o real-time clock ele se comunica com o nosso microcontrolador. E tudo que eu instruciono no microcontrolador para fazer a partir das informações do real-time clock acontece. Naturalmente, eu vou instrucionar o real-time clock em um primeiro momento para coletar para mim as informações de horário, que num código de programação fica dessa maneira, né?
eu peço para o Real Time Clock ajustar a data e a hora de acordo com uma formatação da data e a hora obtida pela rede. É isso que esta linha de comando faz, é isso que a gente tem utilizado. E em outro momento, eu declaro para o Real Time Clock quais são os dias da semana que ele trabalha, porque nele ele tem um calendário. Ele conseguiu coletar uma informação de que hoje é dia 27/11 de 2022, às meio-dia e 22, e ele tem um calendário nele, ele consegue sincronizar isso com esse calendário, ele busca pelo dia da semana. E os dias da semana, eu informo a ele quais são, né? Crio uma biblioteca de dias da semana, e aqui eu falo que os dias da semana são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso aqui é apenas para nomear os dias. Isso é bom porque eu posso adaptar isso a outros idiomas. Se eu estiver trabalhando com um idioma inglês, eu posso falar para ele que hoje é Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, enfim. Ele me dá essa viabilização de eu poder adaptar o fuso horário local de acordo com o idioma local. E a partir do momento que eu tenho esses dados de horário trabalhando, eu consigo dar a ele parâmetros para a funcionalidade que eu vou dar. A funcionalidade que a gente tem utilizado foi a seguinte: eu defini um parâmetro de horário, um período de horário em que eu quero que o meu código opere. Num código de programação que a gente usou, isso fica escrito da seguinte forma: se a hora agora for maior que 5, ou seja, tiver acima de 5 horas e, ao mesmo tempo, a hora agora for menor que 10 horas, eu começo a trabalhar com alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Isso daqui está me definindo um parâmetro, né? A hora tem que estar entre 5 e 10. Ao mesmo tempo que o minuto agora for igual a 30 ou o minuto agora for igual a zero, isso aqui me dá outro período. Ou eu vou operar isso de 5 às 10 horas, a cada momento que um minuto for 30 ou zero, ou seja, isso me dá um tique de meia em meia hora, onde são 0 segundos, então são meia em meia hora exatas. E quando isso daqui for verdadeiro, tiver entre 5 e 10 horas de meia em meia hora, eu chamo para mim uma função que mede umidade ou faça quaisquer coisa. O Real Time Clock tem sua importância dentro do código por isso, né? A partir dele eu começo a estabelecer uma função para ele manejar o horário dentro disso. E ao mesmo tempo, da maneira que eu consigo puxar informações de data e horário facilmente, eu consigo puxar informações de data e horário para enviar numa mensagem. Aqui eu defino como mensagem de texto uma variável msgTime, né? Uma variável é uma caixa onde nela eu guardo informações. E quais informações que eu estou guardando dentro dessa caixa, que é um texto? A hora agora, os minutos agora e os segundos agora. No fim das contas, a gente tem um resultado igual a esse, né? Eu envio uma mensagem de texto contendo a hora, minutos, segundos e uma data completa, junto com uma medição de umidade. Sobre o Real Time Clock, sua montagem, como é que ele funciona, é isso. Principalmente o funcionamento dele. É meio complicado, mas eu espero que tenha ficado claro.